Olá, amados e amadas do Senhor, que a graça de Deus esteja com você, com a sua família, que você esteja bem e que o Espírito Santo te ilumine ao ouvir e estudar a palavra do Senhor, que é o que iremos fazer agora. O estudo de hoje, nós já falamos sobre o primeiro, evidências da existência de Deus, as boas novas, né? Que são as boas novas de salvação. A nação na profecia, que era a história do mundo inteiro em um só capítulo, né? Que é ali relacionado com a estátua. A segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, e hoje de algo maravilhoso que nós temos na palavra de Deus, o milênio. Neste sexto estudo, nós vamos trazer a palavra do Senhor vai nos trazer algo maravilhoso e extraordinário, para que você e eu possamos compreender ainda mais o plano de Deus e tudo que irá acontecer no decorrer desse milênio, certo? O que é o milênio? A palavra do Senhor nos esclarece isso. Vamos orar antes de abrirmos a palavra do Senhor? Grandioso Deus, eterno Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, te suplicamos, Pai, o poder do Espírito Santo para entendimento, clareza e compreensão da Tua palavra. Abençoe a cada um dos Teus filhos que ouve e busca o conhecimento da Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor lhes conceda discernimento e compreensão de todas as boas novas de salvação que o Senhor tem esclarecido e tem nos dado entendimento para sabermos qual a tua santa, boa e perfeita vontade para a nossa vida. Ensina-nos mais uma agora, Espírito Santo, ajuda-nos no entendimento da mesma e nos dá firmeza, sinceridade de coração para seguir fielmente a tua vontade, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glórias a Deus. Então, amados, o milênio. O que significa isso? Sabe de uma coisa? Após a segunda vinda de Jesus, após a segunda vinda de Jesus, terão, sabe o quê? Terão lugar eventos terríveis. Para isso, antes da ressurreição desse planeta pecaminoso, aliás, antes da restauração desse planeta pecaminoso, sucederá, amados, que teremos esse tempo, será concluída, né? Toda a restauração deste planeta pecaminoso será concluído durante esse milênio. Então, haverá um período de 1000 anos, que é chamado de milênio. O que acontecerá à Terra durante esse tempo? Você sabe? A palavra de Deus nos diz. Onde estará o povo de Deus? A palavra de Deus também nos diz. E onde estará Satanás? A palavra de Deus também nos diz exatamente o que ocorrerá. A Bíblia é muito clara em tudo isso, em todas essas respostas que eu e você precisamos conhecer e entender. Então, o período de 1000 anos é comumente conhecido como o milênio. E essa palavra não se encontra na Bíblia, mas é uma palavra vinda do latim. Mille, 1000 significa 1000 anos, certo? Então vamos no primeiro verso da palavra de Deus, João capítulo 5, versículo 28 e 29, que diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Olha só, como a palavra do Senhor já nos esclarece a primeira parte, né? E o calor aumentou aqui. Tem que tirar a camisa. Certo? Então, aqui, amados, claramente a palavra de Deus
vem nos mostrando duas ressurreições. Uma para os justos e outra para os ímpios, certo? Você ouviu bem, entendeu isso? Mas quando elas ocorrerão? A palavra de Deus, mais uma vez, nos diz. O primeiro é que os que se acham nos túmulos sairão, ouvirão a voz do Senhor e sairão. E os para a vida, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, duas ressurreições, a dos justos e a dos ímpios. E quando isso vai ocorrer? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, nos diz o seguinte: porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, olha só, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Precisa mais de explicação? A palavra de Deus, ela não é clara, já não explica aqui como tem tanta confusão diante disso aí. Porque, amados, infelizmente não estuda, e quando a maioria vai estudar a palavra de Deus, ela não vai estudar com sinceridade. Ela não ora e não estuda com sinceridade. Ela estuda para buscar, de alguma forma, usar o que está no seu coração. Eu leio, por exemplo, eu acabei de ler isso aqui, ó. Vou repetir, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, certo? O que tem de errado aqui? Como as pessoas não compreendem, dizendo que morreu, tá lá no céu com Jesus. Uns cantando, outros fazendo o que bem quer, como faziam aqui, como aqueles que faziam piadas, né? Tá fazendo piada no céu, alegrando Deus. Não funciona assim. É a pior das ignorâncias do ser humano. Aí eu leio aqui e diz: não, mas eu não quero assim não, eu quero, não, ele vai estar no céu ou no inferno, né? Porque já a própria pessoa já determina para onde a pessoa vai. E a palavra do Senhor está dizendo: ressuscitarão primeiro. Aí depois, nós, eu e você, se estivermos vivos nesse dia, veja só, nós vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com quem? Com os mortos que o Senhor ressuscitou. Num corpo transformado, glorioso, que vimos no estudo passado. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas aí as pessoas colocam ideias errôneas que eles mesmos criaram, dizendo: não, a palavra de Deus está dizendo assim, mas eu quero assim. E assim hoje você vê tantas religiões, tantos que as pessoas nem sequer mais buscam estudar por elas mesmas. Então diz o seguinte: a ressurreição dos justos, amados, ocorre no momento em que Jesus vem pela segunda vez, que é o que nós estamos esperando, a vinda do Senhor. E os justos vivos serão arrebatados com o Senhor. Arrebatados como nós estarmos assim, sumir? Não. O Senhor não vai descer nessa terra, ele vai ficar nos ares. Então seremos arrebatados dessa terra. Por quem? Pelos anjos, ao encontro do Senhor nos ares. É esse o arrebatamento. Não existe aquele arrebatamento que você conhece desses filmes mentirosos e de muitos que creem de forma errada.
que estou dirigindo aqui e desapareci, e o carro sai desgovernado. Não, com Deus não funciona assim. Deus não é Deus de confusão nem de bagunça. Deus é um Deus de ordem, é um Deus que nada, cada detalhe tem o seu cumprimento, a sua função e a sua exatidão. O Senhor não é Deus de bagunça, não é Deus de confusão, certo? Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz: e viveram e reinaram com ele, com Cristo, aliás, durante 1000 anos. Oh, glória, aleluia. Você não quer? Não quer viver esses 1000 anos com o Senhor no céu? Aí acontece algo extraordinário que nós vimos aonde? Os sinais da vinda do Senhor. E vamos ver aqui também, no próximo estudo, o que vai ocorrer depois desses 1000 anos. E é óbvio que os salvos de Deus são especialmente privilegiados. Você e eu, se estivermos com os salvos, teremos esse privilégio, amado. E nós vamos lutar para isso, né? Eu vou em nome de Jesus. O que tiver que deixar, por amor do meu Senhor, eu estou aqui pronta para servir ao Senhor. Que Ele faça a sua vontade na minha vida, porque vale a pena. Então, olha, durante esses 1000 anos, pois não apenas viverão com ele, mas também reinarão. Olha que bênção. Como é reinar com Cristo? Não é glorioso? É bom demais. Sem a gente nem sequer, com a nossa mente finita, pensar na imensidão, na grandeza disso, já é maravilhoso. Imagine você vivendo lá, contemplando isso lá. Não tem preço, não é? Então, olha só. Apocalipse 20, versículo 5 diz: os restantes dos mortos, os restantes, porque ressuscitaram, né? Tinha alguns mortos que dormiam no Senhor, que a gente viu no estudo passado, ouvirão a voz do Senhor, ressuscitarão no corpo podre que desceram à sepultura, doente? Não. Um corpo glorioso, transformado. Um corpo como a fisionomia do Senhor. Salvos, santos. E nós, e o restante dos mortos, o que é que acontece com eles? Ficarão lá, na sepultura. Os mortos e o restante dos mortos não reviveram. Sabe por quê? Até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, porque terá a terceira. Esses mortos que não ouviram a voz do Senhor foram aqueles que rejeitaram durante toda a sua vida a seguir ao Senhor, rejeitar a salvação que Cristo deu. Todo o sacrifício que o Senhor fez, todo o amor colocado para a salvação desta alma, Ele rejeitou cada uma delas. Infelizmente, o Senhor jamais vai levar desobedientes para o céu novamente. E o mal nunca mais vai se levantar novamente. Pode ter certeza. Olha só. Aí, chegou os mortos, os que ficaram mortos não ressuscitaram e permaneceram na sepultura até que passasse os 1000 anos. Aí o que acontece? O milênio está associado, amados, a 2 ressurreições. A ressurreição dos justos no princípio e a ressurreição do ímpio no final. A primeira ressurreição, neste texto aqui, refere-se àqueles que viverão e reinarão com Cristo, certo? Você compreendeu até aqui? Então, menciona nos versos 4 e 6, obviamente, os justos estarão com Cristo durante o milênio, já ressuscitados. Portanto, os restantes dos mortos refere-se àqueles que serão ressuscitados no fim dos 1000 anos. Ou seja, a segunda ressurreição. Aliás, a terceira ressurreição, porque teve a primeira, que quando Jesus morreu, ele subiu
para o céu e levou uma multidão com ele que foi ressuscitado. Essa foi a primeira ressurreição. Aí vem a segunda ressurreição, que é a vinda do Senhor. E a terceira acontece aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Como assim? Na primeira. Porque a segunda porque sob a segunda morte não tem autoridade. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amados, aqueles que tomam parte na primeira ressurreição recebem a recompensa da vida eterna. A segunda morte sugere uma segunda ressurreição, pois do contrário não haveria como morrer uma segunda vez. A destruição total e final é o destino de todos aqueles que sofrem o castigo da segunda morte. Sabe como é colocado a primeira que aconteceu com a ressurreição de Jesus? Aí não é colocado como a primeira aqui, né? Aí então aqui fala do seguinte: quando Jesus vier, que nós fazemos parte da primeira ressurreição, aí na terceira vez que ele virá, será a segunda, que diz que onde os que ficaram mortos ressuscitarão. Mas para se salvar, para ter segunda chance, de jeito nenhum. É aqui que está, amados, aqui é que está o engano do maligno, que ele faz com que a pessoa viva de forma desobediente, vivendo o favor imerecido, que infelizmente Cristo não ensinou, os apóstolos não ensinaram, mas que eles acham que ainda assim, vivendo de forma desobediente, vai obter a salvação. E é um grande engano. É por isso que vai ter choro e ranger de dente. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8 diz: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando o céu se manifestar, o Senhor Jesus, com os anjos de seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, a palavra do Senhor é clara em falar. Estava ligando aqui o celular, que a bateria estava pifando. Retornando aqui. Então, você entendeu? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 7 e 8, que diz: e a vós outro, que sois atribulado, alívio juntamente convosco, quando o céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos, com os anjos do seu poder, aliás, em chama de fogo, tomando vingança contra os que conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor tomará vingança, amados. Aí ele veio a primeira vez para salvar o mundo, não para condenar. Agora, desta vez, a segunda vez, ele virá, não mais para salvar. Agora será o juízo, a condenação. Quem se salvou, salvou. Quem não se salvou, não tem mais segunda chance, como muitos falam por aí. Não creia nessa mentira, porque a salvação é individual, certo? Então não tem como acreditarmos nessa mentira que o inimigo tem feito a maioria da humanidade aceitar isso e achar que está tudo bem. Olha só, na segunda vinda de Jesus, os ímpios serão destruídos e permanecerão mortos até o fim dos 1000 anos. Não tem essa de que seremos arrebatados, que não vamos passar pela tribulação, e aí ficaremos lá na vida maravilhosa,
né? Nós não somos melhor que Cristo. Não somos os privilegiados achando que vamos passar tudo bem e vamos ser livres de toda a tribulação, do tempo de angústia e ficar lá no céu e depois voltar para Jesus vir de novo. Não existe isso. E não tem essa de que eu morri e já vou para o céu, estou na glória. É a pior das mentiras. Você e eu, rico ou pobre, seja ele quem for, vai estar no pó da terra. Porque do pó você veio e para o pó você voltará. Deus, ele está no controle. Você e eu não vamos fazer o que bem quiser. Eu morri, eu fiz o que quis aqui na vida e já vou para a glória. Podre de pecado. Não existe. Tem de haver uma mudança, uma transformação. Nós, eu e você, temos que ser como Cristo, em caráter e também em santidade. Então, olha só. Jeremias capítulo 25, versículo 33 diz o seguinte: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a terra. Você sabe o que é esterco, né? Só os gatos enterram o que solta, ninguém mais. Assim serão as pessoas que não obedeceram ao Senhor, os que hoje vivem de forma declarada desobedientes ao Senhor. Se não se arrependerem até o último dia, que a porta da graça se fechar, o tempo de graça do Senhor, não terá mais segunda chance. Serão mortos e ficarão sobre a terra como esterco. Não vai ter ninguém para prantear, porque estaremos com Cristo no céu, né? E não vai ter ninguém para enterrar, porque Satanás vai estar aí, no mundo totalmente revirado, destruído, pensando, né? A prisão, entre aspas, das circunstâncias, né? Porque não vai ter ninguém vivo para ele tentar. Ele e seus anjos malignos vão ficar aí presos, né? Sem a quem tentar, pensando em todo o mal que eles fizeram, até se completar os 1000 anos, que aí nós vamos ver mais. Olha só. Não esqueça esse Jeremias 25, 33, o que ocorrerá com os vivos na vinda do Senhor, que não aceitaram e não obedeceram a sua palavra. Como morrerão e ficarão na terra como esterco. Em Jeremias 25, 30 ao 33, encontra-se uma profecia prevendo a destruição de todas as nações. Vemos aqui um retrato de completa destruição. Os ímpios serão mortos e como notamos anteriormente, os justos estarão no céu. Você quer estar no céu ou quer ficar aqui morto junto com Satanás? A escolha é minha e sua. Não tem meio termo, não tem terreno neutro, não tem como eu ficar em cima do muro, porque o muro pertence ao inimigo. Ou escolhemos estar com Cristo ou escolhemos estar com Satanás. Não tem essa, agora eu não tenho tempo, eu preciso ainda me formar, eu preciso casar, eu preciso comprar isso com aquilo. Você pode, a escolha é sua. O final é que é a diferença, certo? Então, os justos estarão com o Senhor no céu e os desobedientes, os ímpios estarão mortos durante os 1000 anos nessa terra. Isaías 24, versículo 1 diz: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. Tudo que você vê hoje de magnífico, criado pelo homem, vai ser destruído. Por mais que digam que nas cidades que tem terremotos, que tem todo tipo de desastres naturais,
que são imensamente seguros, que foi feito com isso e aquilo. Não tem essa. Todos vão estar desolados, devastados. Vai transtornar a sua superfície e lhes dispensar os moradores. Não vai existir nenhum morador. Não vai ficar ninguém para ter segunda chance, sofrendo o tempo de angústia que também tem esse outro ramo da mentira de Satanás, que vão ficar aí sofrendo e tendo segunda chance de salvação. Também não existe isso. A palavra de Deus não está dizendo em nenhum dos livros, nenhum diz que irá ter segunda chance ou que ficará ainda para que a pessoa se arrependa e se salve. O nosso tempo é agora. O tempo de graça que eu e você estamos vivendo é agora. Certo? Como a gente viu lá na estátua, nós estamos lá nos dedinhos, né? No finalzinho, no fim do fim. Então, essa é uma profecia originalmente dirigida a Israel, literal, mas finalmente iria se cumprir na segunda vinda do Senhor. Ela é paralela às predições do capítulo 20 de Apocalipse. Amado, Jeremias 4, 23 a 27 diz: olhei para a terra, olha só, e ei-la sem forma e vazia, pois para os céus e não vinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam todos, os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto. Essa terra que você hoje vê fértil, virará um deserto. E todas as cidades estarão derribadas. Todas. Não diz, uma, duas, não. Todas serão derribadas. Diante do Senhor, diante do furor da sua ira, pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não consumirei de todo. A terra toda, tudo que está em cima dela será assolado, será destruído. Os salvos serão levados junto com Cristo, e todo o resto aqui ficará destruído. Só quem não vai morrer são Satanás e seus anjos, que vão ficar aqui na terra destruída, que vai estar dessa forma fumegando, tremendo os outeiros e totalmente assolada. Ele vai ficar nessa terra para pensar em toda a maldade que ele fez, em todo ato maligno que ele fez. Então diz o seguinte, aqui, amados, está uma profecia duplicada em Jeremias 4, 23 a 27. Aliás, uma profecia de dupla aplicação. Sabe como? Jerusalém foi destruída, cumprindo assim a profecia, mas fica evidente uma aplicação mais ampla, pois a terra ficou sem forma e vazia, né? Mas ainda estas coisas iriam acontecer, diz diante do Senhor, ou seja, por ocasião da volta de Cristo. Lucas capítulo 17, versículo 28 e 30 diz: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o que aconteceu? Choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. No dia em que o Filho do Homem, Jesus Cristo, virá sobre essa terra. Você tem se preparado para esperar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou você está vivendo os prazeres deste mundo, vivendo como você
jamais imagina que chegará a fim, que você poderá usufruir de todos os prazeres que este mundo dá? Pois é. Este é o momento que o Senhor está falando para você. Como se preparar por o que vai acontecer daqui para frente. O que vai acontecer no final. Qual vai ser a sua escolha? Você decide. Se vai querer se preparar para subir com Cristo, para reinar com Ele durante 1000 anos no céu, ou ficar morto aqui nesta terra, junto com o inimigo. A palavra do Senhor nos fala ainda, em Lucas 17, 28 e 30, o mesmo aconteceu, aliás, já falei isso aqui, né? Aí, aqui Jesus está falando em Lucas 17, 28 e 30, que Jesus foi muito claro, e ele está sendo claro em tudo. Você e eu não temos como dizer, eu não sabia. Porque nós temos a palavra de Deus, nós temos os livros, nós temos, graças a Deus, pessoas usadas por Deus para falar a verdade. Quando você ouvir tal assunto, dizendo que Deus disse, que Deus falou, busque, escreva, anote, pesquise na palavra do Senhor com oração. Se realmente está de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver, não aceite. Busque a verdade, porque Deus, Ele nos dá e nos deixou essa verdade escrita na sua palavra. Olha só, a palavra, por que tem mais de 40 mil religiões? Porque todos leem essa Bíblia. Ela fala uma coisa para mim, outra para você, outra para o outro e assim por diante. Não. Depende de como eu leio ela. Depende do que você quer para a sua vida. Lembra de Caim e Abel? Caim, ele fez o quê? O que ele queria, o que ele desejava. Abel fez o que o Senhor queria. É assim que acontece quando as pessoas leem a palavra de Deus. Ah, eu não quero assim, eu quero assim. E vai ensinando, né? Mentiras junto com a verdade. E o povo acredita, porque também querem assim. É por isso que você vê hoje, todo mundo tem, eu tenho a minha religião, eu sirvo ao Senhor. Mentira. Porque a palavra de Deus nos diz em João, se não me engano, 2, 3, que aquele que diz que serve ao Senhor e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. É uma mentira. Então, olha só. Aqui, Sodoma e Gomorra, quando Deus suscitou o seu extermínio total, toda a sugestão de que a vida seguirá seu curso normal diante dos 1000 anos, é impensável. É uma mentira das piores que existe. Quando Jesus vier, este planeta será totalmente, amados, aniquilado, totalmente inabitável. Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 3 diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Isso aqui não é literal, gente, é simbólico. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse o quê? Os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Em nome de Jesus, compreenda o que a palavra de Deus diz. Não pense com o intestino. Não pense com a mente embotada de alimentos demais. Por isso que é importante a gente se exercitar, é importante a gente cuidar da nossa alimentação, para que a mente nossa esteja clara para compreender a palavra do Senhor. Sabe por que tem tantas guloseimas,
tem tantas coisas gostosas, né? Parece gostosa, mas que no final é morte, tanto da nossa mente, do nosso corpo. É justamente o inimigo utilizando para que você esteja tão embotado de alimentos destrutivos que a nossa mente não tem a capacidade de entender o que o Senhor está falando. Por isso que é difícil. Se a gente não fizer uma reeducação, uma reeducação alimentar, é poucos que se salvarão, porque a mente não tem capacidade, não tem, além de estar cheia, prejudicada com alimentos errôneos que a gente come, bebe, a gente também está com a nossa mente cheia de lixos, de filmes, novelas e tudo mais. Aí não tem lugar para a palavra do Senhor. Aí criamos ideias. Não, eu não quero assim, é dessa forma. Por isso que tem tantas crenças nos dias de hoje, tantas religiões. Porque só existe uma. E a falsa. Ou seja, duas, a falsa e a verdadeira. E dela saíram todas as filhas. Então, ó, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Por que que ele vai ficar... É simbólico essa prisão aqui, essa corrente, porque não vai ter ninguém vivo para ele tentar. Ele vai se sentir preso ali, né? Mas por que ele vai ser solto por um pouco de tempo? Porque quando o Senhor vier pela terceira vez, que os mortos, os ímpios que estavam vivos e os que estavam mortos, que não ressuscitaram, eles serão ressuscitados. E Satanás novamente vai se engrandecer mentindo novamente, que é só o que ele sabe fazer, dizendo que ressuscitou eles para tomar a cidade santa, que o Senhor está descendo com ela e nós. Olha que maravilha. E aí vai ter o seguinte, olha só, o termo-chave do abismo vem, amados, da palavra grega abusos, que significa ficar escuro, deserto. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não é literal, no sentido literal que ele vai ficar preso com correntes. Não é assim. É porque a terra vai ficar escura, deserta, desolada, um estado de caos. A mesma palavra da tradução grega do hebraico do Antigo Testamento descreveu aqui a terra antes de Deus criar a vida, como ela era, sem forma e vazia, lembra? A mesma coisa vai ficar. E pior ainda, porque todos esses edifícios que vemos vão ficar tudo totalmente destruído. As tradições mais modernas, as traduções mais modernas da palavra de Deus utiliza a palavra ábices. Esse lugar vazio é a prisão de Satanás durante 1000 anos, certo? Então, correntes literais não podem prender um espírito como Satanás. Então, é simbólico. Ele é o quê? Então, vamos lá. O carro da pamonha saiu. Que coisa, viu? Precisamos realmente, amados, entender o seguinte, que como a palavra de Deus está falando, o seguinte, que Satanás ele foi preso por cadeias de circunstância. Você entende isso? Ó? Os santos estão no céu, os ímpios mortos, portanto não há ninguém para tentar. Por isso que ele vai ficar preso. Ele está preso na terra com nada mais o que fazer. Ele não tem mais nada para fazer, além de meditar nos resultados miseráveis da sua obra, de toda a sua obra corruptora. É só o que ele vai ter para pensar, para meditar. Note uma coisa, contudo, que seu engano não terminou, pois ao expirarem, ou seja, esses 1000 anos não serviram de nada para ele. Porque ele volta. Quando expirarem os 1000 anos, ele volta. E ele é libertado por um breve período de tempo. Isso indica o rompimento de suas cadeias ao ter pessoas novamente. Quem são essas pessoas? Os que não ressuscitaram
os que estavam mortos, os que ficaram na sepultura, não reviveram, e os que estavam vivos, que morreram, né, vão ressuscitar. Aí ele volta tudo de novo, toda aquela miséria de enganos e mentira. Ele volta a enganar ele volta a tentar as pessoas mais uma vez. Ele não pode enganar durante o milênio porque não havia ninguém. Não havia pessoas para serem tentadas. Mas agora, ao fim dos 1000 anos, ocorre a segunda ressurreição. A ressurreição dos ímpios. E ele levanta avante a sua obra maligna. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Olha que maravilha. A descida da cidade não é descrita em Apocalipse 20. Mas, evidentemente, um evento ocorreu, já que a cidade é mencionada como estando na terra no capítulo 20, versículo 9 de Apocalipse. Olha só. Então, amados, a descida da cidade não é descrita em Apocalipse 20, mas ali no verso 9 de Apocalipse. Apocalipse 20, versículo 7 e 9 diz: quando, porém, se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações. Que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Peleja de que ele quer tomar a cidade que está descendo. Dizendo para todos, mentindo que eles têm direito. Certo? Então, o número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Oh, glória, aleluia. Esse é o melhor dia de todos os tempos, quando o mal não mais existir. Quando todos eles, o mal, Satanás e todos os seus anjos, todos aqueles que seguiram e ouviram as suas mentiras, serão totalmente consumidos, destruídos para sempre. Ocorre, amados, a segunda ressurreição, e Satanás não perde tempo para enganar as nações. Ele encoraja as pessoas a fazerem guerra contra os salvos de Deus, e para tomar a cidade santa à força. Você conhece alguém que sempre está assim, querendo tomar o poder, querendo viver sempre no auge, no controle de tudo? Assim é o inimigo. É ele que incita pessoas assim, na ambição do ganho, do poder, né? Olha só. Os ímpios estão lutando uma causa perdida, infelizmente. Mas fazem uma tentativa desesperada de obterem a recompensa que não merecem. Eles reconhecem e sabem que não merecem, mas ainda assim eles vão lutar por uma causa perdida. Ao se prepararem para a conquista, Deus entra em cena. Oh, glória! E os destrói pelo fogo. Os destrói totalmente. Graças a Deus. Basta de mal, né? Esse dia vai chegar, amados. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Não apenas os ímpios são consumidos, mas também Satanás e seus anjos são lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E
Se alguém não for achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo também. Certo? Que pecados e pecadores, amados, serão destruídos para sempre. É o que a palavra de Deus está falando. Não vai ficar e não teremos segunda chance. A chance minha e sua, de todo mundo, é agora, é hoje. Não deixe para fazer e para entregar a sua vida nas mãos do Senhor amanhã ou depois. Entregue sua vida hoje. Apocalipse 21, versículo de 1 a 4 diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, Deus agora faz nova todas as coisas. Você entende? Todo o traço do pecado desapareceu. Assim como quando Deus criou o mundo perfeito antes do pecado, de igual forma, ele será perfeito e feliz novamente. Você não quer viver num mundo desse? Com Cristo, com o Pai, face a face, vendo ele sem mais o pecado, atrapalhando a nossa visão de ver e contemplar a sua face? Eu quero, em nome de Jesus. Então, a senda do pecado e da morte terá desaparecido para sempre e entraremos no período chamado de eternidade. Glórias ao nome do Senhor. Quando a cidade santa, amados, descer do céu, estaremos em seu interior olhando para fora, ou estaremos do lado de fora olhando através das paredes transparentes de jaspe. Você quer estar fora ou dentro da cidade? Eu quero estar dentro, em nome de Jesus, porque os que estão fora serão destruídos. Naquele dia será muito, muito tarde para decidir, amados. A decisão é hoje. Não deixe para depois. Se Jesus for o primeiro em nossa vida, amados, hoje irá conduzir-nos à vitória. Aleluia. Não iremos responder positivamente a esse gracioso convite enquanto ainda há vida e há tempo para mim e para você? Então aceite em nome de Jesus. Veja bem, ressurreição, a primeira ressurreição, últimos dias, volta de Jesus, ressurreição dos mortos justos, né? Arrebatamento dos santos. Eu e você, se não estivermos mortos, se estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Morte dos ímpios, prisão de Satanás e terra desolada, né? Os 1000 anos, Jesus vivendo, os justos vivendo com Jesus no céu. Os ímpios permanecem mortos, Satanás preso por uma cadeia de circunstância, ou seja, o repouso da terra. A segunda ressurreição é a eternidade, que é Cristo, os santos e a cidade descem para esta terra. Aí você diz, como que vai descer para essa terra que vai estar desolada, vazia e escura? Aí é que está o negócio. É onde o Senhor transformará tudo de novo em belo. Tudo que era antes do Jardim do Éden. Os mortos ímpios são ressuscitados, né? Todos eles, o Satanás é libertado, o juízo final ocorrerá, né? Satanás e os pecadores serão destruídos e a terra é purificada e renovada de todo o mal. Aleluia, louvado seja Deus. É nesta terra que iremos viver, sim, depois dos mil anos. Então, amados, o que você deseja para a sua vida hoje? Você deseja um dia morar na Cidade Santa? Morar com Cristo, o nosso Salvador?
Se sua resposta é sim, Deus abençoe. Louvado seja Deus na sua vida e na vida de todos aqueles que, através de você, também aceitarão Jesus. Que Deus te abençoe pela sua decisão. Que Deus te abençoe pela sua escolha mais maravilhosa e extraordinária. Que Deus abençoe você e sua família. Continue firme, orando, buscando ao Senhor e tome a sua decisão enquanto é tempo. Um forte abraço.